Será que dá para desenvolver um jogo utilizando TDD? E aí galera, beleza? Esses dias eu vi um tweet do Uncle Bob falando sobre um jogo que tem aqui pro PC e pro Mac que se chama Factorial. Eu não sou muito de jogar videogame não, mas eu acho bem legal. Quando eu era mais novo eu jogava bastante. Meus filhos adoram, até tem que dar uma limitada no tempo, senão eles jogam todo o tempo. Mas eu quis baixar esse jogo para dar uma olhada. E ó, é um jogo espetacular, muito legal, um jogo de estratégia, você tem que descobrir o que você tem que fazer. E eu passei lá da primeira fase só para ver como é que funciona o jogo. O mais legal que eu descobri, pessoal, e é a razão pela qual eu acho que o Uncle Bob tweetou sobre esse jogo, é que o pessoal, os desenvolvedores, principalmente lá o desenvolvedor principal desse jogo, descobriu o trabalho do Uncle Bob e ele escreveu um post falando sobre as ideias que o Uncle Bob coloca lá nos vários vídeos que ele fala sobre Clean Code e a aplicação dessas ideias no próprio jogo. Então esse daqui que é o post, tá? O nome do post é The Only Way to Go Fast is to Go Well, né? Aquela ideia lá do Uncle Bob. A única maneira de ir rápido é ir bem. E aqui ele fala umas coisas bem legais, pessoal. Em primeiro lugar, ele fala isso, né? Se você tem 8 horas para gastar, ele coloca lá uma playlist do Uncle Bob dando várias aulas, né? É um conjunto de aulas sobre Clean Code que eu achei espetacular também, vale a pena dar uma olhada. Vou colocar o link na descrição do vídeo. E ele fala dessas lições que o Uncle Bob deu, quais essas lições ele foi aplicando lá no desenvolvimento do jogo. Então uma coisa bem legal que ele fala é que o avô dele era criador de abelhas. E ele falou que quando você tira o mel das abelhas, é bom você colocar no lugar em que as abelhas cultivam o mel, um negócio que chama Wax Foundation. Então wax é cera, né? Então é a fundação aqui da cera. E é uma coisa que parece com isso daqui. E a ideia é que quando você começa a produção de mel com aquela Wax Foundation, as abelhas elas constroem a colmeia de uma maneira bem certinha, porque segue aquela fundação. E aí o autor faz a comparação dessa Wax Foundation, que faz com que as abelhas construam a colmeia de uma maneira bem estruturada, com o desenvolvimento de software, que é quando você começa o design de uma maneira bem estruturada, você tende a manter esse design. E aí ele fala que no desenvolvimento do jogo eles não tomaram esse cuidado. Fato, né? Foi crescendo aqui o número de desenvolvedores. O jogo começou com um desenvolvedor só, que é o desenvolvedor principal, que é o idealizador do jogo, que está contando essa história aqui, e foi aumentando o número de desenvolvedores, mas a gente pode ver aqui que a produtividade não foi aumentando conforme foi aumentando o número de desenvolvedores. Ele fala que isso acontece porque eles não tomaram cuidado com o design do software. É uma coisa que o Uncle Bob sempre fala, eu também reforço aqui no canal. E ele fala que teve esse esforço de refatorar todo o sistema utilizando as ideias do Uncle Bob. Uma das coisas que eles fizeram está relacionado com a interface gráfica. Então ele fala que, por exemplo, para você utilizar um botão no jogo, você tinha que fazer diversas coisas. Você tinha que ter a definição do objeto num determinado local. Depois você precisava de um construtor. Depois você precisava de, no construtor do Map Generator, construir o botão com esses parâmetros. Depois tinha que registrar um listener para aquele botão. Depois tinha que sobrecarregar um método do Action Listener para escutar as ações do botão, né? E por último, você implementava o método que realizava a lógica, né, com um monte de if-else aqui nos elementos que você está interessado. Aí ele fez uma refatoração que substituiu todo esse código aqui por essa única linha de comando, utilizando lambdas. Então, de fato, agora, para eles utilizarem então e criarem novos botões, você só precisa fazer isso daqui, né, e isso daqui. Aí ele diz, né, que reescrever a parte interna da interface gráfica foi uma grande tarefa, mas no final compensou muito fazer isso. E agora ele não pode nem imaginar como que eles conseguiam fazer do jeito que eles estavam fazendo antigamente. E em todas as sessões ele termina com essa frase do Uncle Bob: The only way to go fast is to go well. Depois ele fala de um outro problema que eles tinham no jogo. Tá, essas aqui são algumas imagens do jogo. E ele fala que tem um código gigantesco que eles tinham que copiar e colar, porque eles têm vários modos no jogo, né? Então, por exemplo, Normal Building e Ghost Building. Então, tinha que copiar e colar aquele código inteiro. Então, assim, tinha muita repetição de código e eles realmente fizeram a refatoração para melhorar essa parte do sistema também. E termina essa sessão também com The only way to go fast is to go well. Depois ele fala um pouco sobre teste de interface, que é bem legal também. Que é aquela ideia de você fazer os testes end-to-end para melhorar a qualidade do seu sistema. E nesse quarto
ponto aqui, eu achei muito legal que ele fala do TDD, que foi realmente um momento ahá para ele, quando ele descobriu a ideia do TDD. Ele não entendia exatamente o que era. Ele achava que era a ideia de você escrever todos os testes para alguma feature e depois implementar a feature, que não é a ideia do TDD, né, pessoal? Porque no TDD a gente vai escrevendo um pouquinho de teste, um pouquinho de código, um pouquinho de teste, um pouquinho de código de produção. É quase como se a gente escrevesse o teste e o código de produção ao mesmo tempo. Eu achei muito legal, né, essa ideia de você realmente ter um jogo, né, que é bem mundo real mesmo, porque desenvolvimento de jogos é uma coisa muito difícil, que realmente envolve quase todas as partes da ciência da computação, computação gráfica, sistemas distribuídos, desenvolvimento de software, né, engenharia de software, inteligência artificial, então tem várias áreas mesmo. E a engenharia de um jogo é uma coisa muito difícil mesmo. E é legal a gente ver como essas ideias que eu tenho passado aqui no canal também, de TDD, de Clean Code, realmente se aplicam até uma coisa difícil de ser desenvolvida como um jogo. E é legal você ver até o pessoal usando o TDD na prática para desenvolver um jogo. Eu achei bem legal esse post, vou colocar o link para você dar uma olhada com mais detalhes depois, se você quiser. E vamos continuar com essa ideia, né, pessoal? Estou muito feliz, o canal está com 20 mil inscritos em menos de 2 anos. Eu comprei uma câmera para comemorar esses 20 mil inscritos, então a qualidade aqui vai ficar um pouco melhor do vídeo. E também já estou terminando de fazer o meu estúdio lá em casa, vou passar a gravar os vídeos por lá. Vai ficar bem legal também, bem mais profissional. Então é isso, vou dar uma jogadinha a mais lá no Factorial. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nossa, vou agora para a segunda fase. Cara, até a música desse jogo é massa. Um negócio meio misterioso.